convidado já está aqui para nos abrilhantar também como uma palestra, é o professor Francis, né? Então vamos lá conversar com ele, professor Francis Artuso Paiva, ele que é doutor em Linguística Aplicada pela Faculdade de Letras da UFMG, onde também concluiu seu mestrado em Estudos Linguísticos, além de ser especialista em leitura e produção de textos pela PUC Minas, é professor e chefe do setor de letras do Colégio Técnico da UFMG, e professor também do mestrado profissional Prof. Letras. Tá? Então, professor, seja muito bem-vindo ao nosso evento e o professor vai falar um pouquinho sobre multiletramentos e tecnologias digitais de informação, diversidade, repertório e comunidade. Então, seja bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado, João. Estão me ouvindo bem? Está tudo correto? Sim, sim, tudo tranquilo. Boa tarde para vocês. Boa noite para quem está mais distante. Quero agradecer o convite do João Batista, dos professores organizadores do evento, da Federal do Maranhão. Mega evento, né, João? Não sei que dá muito trabalho para você Com organizar um certeza. dia do evento. Eu estou imaginando dias, várias palestras, várias salas. E aí eu fico muito feliz de poder participar um pouquinho aqui com vocês e ter esse espaço para poder falar de uma coisa que eu gosto muito. Então, espero poder contribuir com o evento também, que já é um sucesso. Parabéns aí e obrigado. Eu fiz uma apresentação aqui. Só Só clicar em compartilhar? compartilhar. Perfeito. Compartilhar a tela. Vamos lá, então. Aparecer para vocês e me fala. Perfeito. Foi, né? Foi. Bom, pessoal, me apresentando, meu nome é Francis, eu sou professor de língua portuguesa e literatura do Colégio Técnico da UFMG desde 2010. Atuo também no mestrado profissional da Faculdade de Letras da UFMG, né? Mestrado Prof. Letras, já desde 2013, com aulas e orientando também. Né? Participo de outras pós-graduações com especialização, estrito senso, pró-leitura da UFMG, linguagem e tecnologias. Gosto de trabalhar bastante com formação de professores, já atuei pelo CEALI, então, formação continuada, né, principalmente, e atuo desde meu mestrado, doutorado, pesquisando, estudando o texto com diferentes modos de representação, desde a imagem, o texto escrito, o gestual, o som, somente com layouts, trabalho com layouts, né, diferentes formas, e tecnologias digitais também no ensino. Às vezes, trabalhando junto com meus alunos também, aplicando algumas ideias, vamos aprimorando, depois aqui viram algum projeto de pesquisa e vira um projeto de ensino no Coltec, a gente vai divulgando e já há bastante tempo, né? Tem algumas coisas aí para mostrar para vocês. Eu escolhi esse título, vou começar aqui justificando, né? Agradecendo vocês aí a presença, a participação, e explicando esse título, Multiletramentos e Tecnologias Digitais da Informação. Esse diversidade, repertório e comunidade tem muito a ver com a pedagogia dos multiletramentos, ou a aprendizagem por design, outro nome que se dá para a pedagogia, né? A pedagogia por design. É uma palavra, um termo, o design, diferente do design gráfico. Não diz respeito só ao layout, à página. É um termo em que estudiosos, pesquisadores, tanto dos multiletramentos quanto da multimodalidade, usam bastante na ideia de projeto, de desenvolvimento, de tudo que a gente pensa, cria, trabalha, retrabalha antes da enunciação, antes de botar o texto para funcionar, antes de ser falado, antes de ser lido. Né? Então, todas as minhas escolhas, os projetos ali de opções que eu tenho, desde recursos materiais que eu tenho, que eu uso para poder produzir um texto, até transformar isso em modos de representação, a fala, a tela, o layout, o próprio layout, né? A música, o som, e como que eu produzo textos com todo esse material.
semiótico, né? Então, um termo mais abrangente a ideia de design aqui. E aí, pensando na pedagogia para o design, né, tanto para os autores aí de pedagogia de multiletramentos, Cope Calantes, tanto para o Kress, Günter Kress, uma pedagogia, um modo de ensino pensando em produção de projetos que envolvam o estudante e o professor também faça parte desse projeto, né? Não é aquela ideia de que você cria um projeto e fica observando de fora, é a ideia de que você participa também desses projetos com o estudante, sendo esse mediador, mas a ideia de que o estudante fique no centro dessa proposta, que de alguma maneira ele possa desenvolver autonomia para ele mesmo tocar esses projetos no futuro. Então, a gente está pensando em projetos longitudinais, que podem permanecer na escola, independentemente de intervenções do professor ano a ano, aquilo que possa continuar a virar um projeto da escola, um projeto de ensino nessa perspectiva, né? Então, essas 4 palavrinhas aqui, a diversidade, ela vem da ideia do multiculturalismo, né? Que é uma das bases dos multiletramentos. A diversidade de pessoas, de culturas, de modo de aprender, de modos de convivência, de diferentes escolas, currículos. Então, a diversidade pensada de uma maneira muito ampla, diversidade de textos, diversidade de literatura, não só a canônica, diversidade de gostos musicais, todo o hibridismo contemporâneo que faz com que não dá mais para delimitar jovens, ou nós mesmos, professores, numa caixinha. Esse jovem gosta de um estilo musical, esse jovem aqui já prefere navegar e utilizar esses recursos da web, não dá para pensar assim mais, né? Não tem essa caixinha mais, como a gente pensava em outras gerações. Isso, às vezes a gente cai em algumas armadilhas, como exemplo, a ideia de gerações, né? Isso foi muito... A gente brincou bastante em relação a isso ano passado e continua falando ainda de geração X, Y e os milênios. Geração X, Y e os milênios, é isso mesmo, a diferença, como se a diferença fosse só por idade, só por o ano que a pessoa nasce, não é assim, não dá para dizer mais, né? Então a gente viu o Rock in Rio com diferentes estilos musicais. Na minha época era tudo separadinho, você tinha que gostar só de rock. Na minha época, eu conversando com pessoas ainda mais velhas que eu, uma geração X, vamos pensar assim. Na época você tinha um evento de funk, um evento de rap, um evento de rock. Então, o hibridismo cultural, claro que tem outras implicações aí no mundo capitalista para isso, né? A questão de criar nichos, mas de consumo, de mercado, mas a gente vive essa diversidade. E de uma maneira política também, né? Essa ideia toda surge na Europa com um fluxo migratório grande que tem dos anos 90, anos 80 para cá, mas a gente está começando a viver isso no Brasil, e mesmo quando a gente não tinha fluxo migratório para o Brasil, desde os sírios, os haitianos, dos bolivianos, né? Venezuelanos, antes disso a gente tinha uma escola multifacetada, a gente sempre teve uma escola multifacetada, em que às vezes a gente tem pessoas de baixa renda, estudando com classe média, de bairros diferentes, com formação familiar diferente no sentido de escolaridade de cada família, né? A gente sempre teve escolas multifacetadas. A Europa, que de pouco tempo atrás teve que receber os africanos, os asiáticos, e começou a ter escolas multiculturais. Pensando no Brasil, a nossa escola sempre foi multifacetada, não dá para pensar na nossa escola brasileira como uma coisa homogênea. Bem, os processos de conhecimento também são variados, né, na perspectiva da aprendizagem por design ou da pedagogia dos multiletramentos. O professor precisa ter um repertório, né? A palavra repertório é muito boa. Uma variedade de atividades. Não pensar que nós vamos trabalhar ensino-aprendizagem com só um tipo de atividade fixa em cada momento ou em cada ano. Precisa ter um repertório justamente pela questão da diversidade de pessoas e diversidade de modos que a gente tem de aprender, certo? É uma questão que envolve também um reconhecimento que a gente tem que ter, que não se aprende só na sala de aula mais, né? Nunca foi assim, mas a gente sabe que tem outros meios de se aprender as coisas, somente com o advento da internet.
Então, o aprendizado, peguei o finalzinho da fala do colega professor anteriormente, e a questão principal é essa, saber até onde também nós estamos alimentando um discurso segundo o qual a escola não vai precisar do professor em breve, né? Seja pelo assim, um avanço da inteligência artificial, seja por metodologias ativas que vão surgindo com a ideia de substituir o professor, né? Tem que ter cuidado com esse discurso e saber até onde o professor está disposto a trabalhar com essas tecnologias e metodologias, e onde começa uma exploração, uma privatização, uma diminuição de número de professores por escola, por turmas, mas a gente vê aqui e ali no Brasil experiências, aqui em Minas Gerais a gente já tem algumas, de privatização de escolas públicas, né? Claro que se usa outro nome, ninguém mais, privatização virou palavrão, então os governos estão usando outras técnicas e tudo, e uma delas é essa perspectiva de o professor receber essa proposta de trabalho com novas metodologias, que ele não tem, às vezes, nem tempo de refletir se ele já fazia aquilo, às vezes, ou se ele está disposto a fazer novamente. Mas uma questão que a gente tem que reconhecer, humildemente, é que o estudante não aprende só na sala de aula, né? Reconhecer que existem outras formas de aprendizagem. Os multiletramentos em si, não a pedagogia dos multiletramentos, mas a ideia de que os letramentos são múltiplos, né? Multiplicidade principalmente pela multiplicidade de linguagens, né? E a multimodalidade, quer dizer, diferentes modos de produção, de representação, né, e criação dos textos, o verbal, escrito e falado, a imagem, o layout, o 3D, o gestual, entre vários outros, expressões faciais, mas é claro que a escola sempre teve um histórico de valorização do texto escrito, principalmente, né? O verbal também falado, mas principalmente o verbal escrito. A gente tem esse logocentrismo enraizado na escola. É claro que é importante, não vamos abandonar toda uma tradição de literatura escrita, né, do trabalho com o verbo e diferentes literaturas, mas acompanhando os outros eixos de diversidade, de variedade de repertório de processo de conhecimento, de aprendizagem, a gente precisa reconhecer também que se aprende e se lê e se produz textos com outros modos semióticos além do verbal, tá? E a quarta ideia-chave aí é a ideia de comunidade de produção de conhecimento. E aí isso está relacionado com envolver os estudantes e publicizar esse aprendizado deles, seja com o restante da comunidade escolar e envolvendo a família. E como que se faz isso? Pensando nas tecnologias digitais, nas redes sociais, na internet. Utilizar de vez esses recursos para poder o ensino sair da sala de aula, né? E aí, pensando em projetos, não se concebe, não se pensa e se executa um projeto com a sala de aula fechada, com a porta da sala de aula fechada. Vai envolver outros ambientes, certo? Que a escola possui, sendo a biblioteca, outras salas de aula, local de convívio, permanência da escola, né? E pensando em expandir isso para as redes sociais, para a internet, certo? Então, essas 4 ideias, elas são base aí para aprendizagem por design, né? Eu tirei desse livro aí, Learn by Design, Galantes e Cope, né? Existem outros estudiosos nessa linha, os multiletramentos, da multimodalidade, mas os dois aí se consolidaram ao propor uma pedagogia, né? Tem que sempre lembrar isso, é uma pedagogia, é uma proposta, não é uma teoria em si, de analisar a realidade, o fato, é uma proposta de trabalho, uma pedagogia construída para o ensino e aprendizagem. É um livro de 2016 em que eles apresentam alguns projetos e concebem aí esses 4 ideias-chave, 4 pilares da pedagogia dos multiletramentos, ou aprendizagem por design. Bem, então, para dar um exemplo para vocês e para a gente conversar, ter uma ideia, eu peguei uma ideia que eu tenho desenvolvido de alguns anos para cá, e muito dessa parte prática ficou interrompida na pandemia. Eu acho que, né, tem vários colegas professores aqui e provavelmente, com certeza, foram atingidos aí pelo ensino remoto, pela necessidade de a gente trabalhar remotamente. Alguns projetos que eu já desenvolvia antes estavam bem encaminhados com aquela ideia de virar um projeto da escola, de assim, os alunos
veteranos, estão para formar, já tinham conhecimento daquele projeto, participavam com os alunos calouros que desenvolviam aquele projeto, ficaram perdidas, eu estou precisando retomar. E agora, no ano de 2022, a gente voltou presencial, é claro, porém, com um calendário reduzido, não tive tempo de retomar todos os projetos, mas eu já estou me preparando para o ano que vem retomar isso, porque, gente, como professor, acho que mesmo aqui quem está trabalhando na educação, está em formação, esteja me ouvindo aqui agora, ou se interessa pela educação, a gente sabe que é muito difícil começar as coisas na escola, né? É muito trabalho e é muito fácil de acabar. Às vezes é por um esgotamento, é por falta de energia, ou por um motivo maior, assim como foi a pandemia, né? Então, a gente tem que não deixar as coisas acabarem, não deixar a bola cair. Criando comunidades de leitores. Literatura e multiletramentos. A ideia aí que a gente precisa pegar, então, essa pedagogia desenvolvida dos multiletramentos e pensá-la para o ensino de literatura. A gente tem pouca coisa no Brasil ainda sobre isso, e talvez seja até uma influência dos documentos oficiais. A gente tem estudado a BNCC desde 2018 e percebe um esgotamento do trabalho com o texto literário. A gente já tinha percebido isso nos PCNs, em 98, se falava pouco do texto literário, uma grande preocupação com a produção de texto, legítima com a produção de texto e o trabalho com o gênero textual, leitura e produção, e pouquíssima menção ao ensino de literatura, e a gente percebe que existe uma preocupação maior na BNCC, mesmo assim, um olhar de fora, atento, a gente percebe que ainda pode melhorar mais, né? E com isso, no dia a dia, na prática, o que a gente tem visto? Menos preocupação com o ensino de literatura, tanto na formação do professor quanto na sala de aula. A gente percebe, eu percebo muito, se o professor tem o interesse, é um leitor literário, tem os projetos dele, gosta de provocar e criar esse leitor literário em seus alunos, ele acaba produzindo muita coisa boa. Se não for um professor ligado à literatura, o trabalho é menor, ocorre em menos tempo naquele ano escolar, naquele ensino, na sala de aula dele. Então, talvez seja uma falha também nos documentos oficiais. E pensando nisso, né, esse vazio assim, relacionado aos multiletramentos com a literatura, eu tenho desenvolvido isso pensando em criar comunidades de leitores. E aí as tecnologias digitais vão entrar como uma dos recursos, né, para se criar leitores literários. Isso é uma coisa muito importante para colocar. A gente tem aí esse ensejo todo para trabalhar com as tecnologias digitais, a gente não pode pensar que ela é o fim de tudo, né? Até porque os recursos que a gente usa, o estudante poderia usar por conta dele, fora da escola, mas a gente sabe, a pandemia mostrou isso também, que precisa de um ensino, tem muita coisa que o estudante não sabe produzir. Ele utiliza alguns recursos, outros não, a gente precisa desse trabalho, de projetar esses trabalhos com eles, para eles aprenderem a usar. Porém, não pode ser o recurso final, não é aprender uma tecnologia em si, é tentar utilizar os recursos disponíveis que a gente tem como professor, na sala de aula, ou a escola possui, que seja o celular do aluno, né, e poder utilizar o celular desse aluno com o Wi-Fi da escola pode ser uma grande abertura. E eu digo isso porque eu sei que em muitas escolas é proibido, né, o próprio uso do celular ou a abertura do Wi-Fi para os alunos. Então, a escola os estudantes já não têm o computador dele, não tem uma sala de informática em todas as escolas e ele ainda não pode usar nem o celular. Então, é uma coisa para se pensar e espera que nos próximos anos, com esse leilão do 5G, existe uma cláusula, uma promessa que a empresa que vencer, ela está obrigada a oferecer gratuitamente internet para as escolas públicas, né? Pode ser uma grande contribuição. Tomara que isso não seja uma daquelas boas ideias que a gente tem no Brasil que não vão para frente. Então, espero aí, depois da pandemia, ficou claro que a gente precisa de internet nas escolas e esse sinal precisa ser mais aberto, a gente precisa se abrir mais no sentido de liberar esse uso do celular do estudante, que ele usa no dia a dia dele. É uma das perspectivas da pedagogia dos multiletramentos, né? Tentar abrir a escola para aquilo que o aluno já faz fora dela. Claro que não vai ficar só nisso, mas tem que garantir que a escola não seja
reprodutora de conteúdos totalmente diferentes do que o estudante faz fora da escola. Eu sei que isso é uma coisa que precisa mudar com o tempo, a gente precisa rever bastante coisa, né? Desde a organização das hora-aula de 50 minutos, de tempos escolares e tudo mais, até a questão de indisciplina que isso gera. Eu reconheço todas essas preocupações. Precisa de um projeto da escola, não pode ser aquele professor diferentão que faz um projeto que a turma dele sempre está, para o olhar dos outros professores colegas, está em indisciplina ou está usando o celular para outras coisas. Pode acontecer no momento, mas se isso for um projeto da escola como um todo, esse olhar diferente dos colegas não vai acontecer, né? Vai ser um entendimento que isso é preciso para o estudante, ele usar esses recursos, nem que seja pelo celular dele, tá? Então, eu trouxe aqui uma proposta que um dos pilares dele é usar os recursos digitais. Então, tem esse esquema aqui, de vez em quando eu estou olhando para a lateral, que eu estou com uma outra tela aqui mais fácil de ler para mim aqui, mas está projetado para vocês, é o caminho da leitura, né, em tempos digitais. Que leitura que eu quero compartilhar? E aí, pensando em compartilhar mesmo, eu faço uma comparação com os games, né? Como que os estudantes jogam. Claro, os jogos são, assim, tem vários atrativos para os jogos online, para prender a atenção do estudante, ele passar horas jogando, mas uma coisa importante é que ele joga online compartilhando, né? Ele não joga sozinho. E a leitura literária já teve muito disso nos clubes de leitura, ou você lia um livro para poder comentar com um amigo, nos clubes, ou com os colegas. A ideia da leitura individual, ela surge em algum momento, ela é valorizada, é importante também a pessoa ter esse momento de leitura individual, mas o que tornou a literatura grande é a crítica literária, desde a crítica acadêmica, profissional, a crítica de você ler um livro, seu colega também leu, você leu o Torturado, e você tem vários colegas que leram, e você comenta sobre o livro, né? Assim como o videogame, o game online faz isso também. Então, é pensar em leitura para compartilhar. E a perspectiva importante do letramento literário, né? A ideia do letramento literário é que você constrói, a leitura literária deixa de ser uma atividade escolar e passa a ser letramento literário quando o estudante assume aquele livro, aquela obra, aquele autor, aquele personagem como dele. E a gente vê o estudante fazendo isso com história em quadrinhos, com super-herói de história em quadrinhos, do cinema, seriado de televisão. Ele comenta, ele vira fã daquele anti-herói, daquele herói, daquele personagem, ele vive aquilo, ele fala aquilo como se fosse dele, ele está se apropriando daquela obra. Aí sim você tem um letramento literário, né? Vira uma atividade para entregar para o professor, ele é obrigado a ler, vira uma atividade escolarizada e não acontece um letramento literário. Então, esse esquema aqui é para mostrar, esse fluxograma aí, é para mostrar os 4 pilares dessa ideia de criar comunidade de leitores. Então, tem aqui a ideia de diversidade, né, dos multiletramentos, a ideia de multimodalidade, a perspectiva da colaboração, esse trabalho ser feito de forma colaborativa, em grupo, em times de leitura, em clubes de leitura, e, por último, a ideia do letramento literário. Então, as diferenças é pensar em diferentes literaturas, diferentes escolhas para ler, a relevância daquelas leituras para o estudante, o que está disponível para ir na biblioteca ou para ler no celular, né, como que ele vai, como o professor e a escola vai disponibilizar para ele, pensando na multimodalidade, os modos, a integração entre os modos, os ambientes e a mediação do professor, na ideia de que assim, a leitura não vai ser só da obra literária no PDF, na tela, ou no livro em papel. O professor vai utilizar outros recursos, o vídeo, o cinema, os quadrinhos, outros layouts diferentes, né, nesse trabalho de mediação da leitura. Isso vai ser feito de forma colaborativa, em grupos, o papel que cada um vai desempenhar nesse grupo de leitura, como que eles vão compartilhar e socializar, e aí que entra o trabalho com as redes sociais e a produção de layouts, que pode ser online, a produção de vídeos, isso tudo pode fazer parte de oficinas em que o professor vai ensinar a produzir, a usar o Canva, a usar um estúdio de gravação da tela, a edição da tela, né, com quais layouts que ele vai criar, como é que ele vai criar aquela rede, um canal do YouTube, vídeos curtos do TikTok, como que ele quer divulgar isso, esse clube de leitura, esse grupo de leitura que ele vai criar. E, por fim, aí sim, de onde vem a ideia de comunidades de leitores, né? A leitura em si,
as estratégias de leitura que o professor vai desenvolver, as comunidades de leitura que ele vai criar, e a ampliação disso. É claro, pode começar um grupo pequeno, mas isso vai ampliar para grupos maiores, vai chegar um momento que precisa, que é o que acontece nos clubes de leitura, que é preciso dividir os clubes, porque você tem pessoas interessadas em leituras diferentes, né? Um quer ler ficção policial, o outro quer ler contos, o outro quer ler romance, tem essas divisões de grupos pequenos, porque grupo muito extenso não funciona, e depois esse grupo pode migrar para as redes sociais, pode passar a ser online, né? E quais atividades que vão ser criadas no decorrer dos trabalhos desse clube de leitura. Então, não é uma atividade só, não é criar um clube para um bimestre, para um trimestre, é a ideia de que seja um clube de leitura autônomo, que vai durar na escola, certo? Então, eu tenho uma aluna, uma colega, professora de mestrado, que está fazendo mestrado comigo no Prof. Letras, que está desenvolvendo essa ideia com os alunos dela de ensino fundamental, né? Desde o trabalho de leitura de contos, até chegar a essa criação dos clubes literários. Ela está trabalhando com jogos também, e em breve vai sair essa proposta dela para a gente. Aqui é um quadro de um texto que está para ser publicado, que eu posso disponibilizar para vocês, que aí sim, aqui, né, em um momento de bate-papo, mas eu tenho esse texto, um artigo, que descreve todas essas referências que eu citei agora aqui dos multiletramentos, da multimodalidade, da colaboração e do letramento literário. São todos termos que estão na BNCC, né? Desde o trabalho de escrita colaborativa e colaboração, os multiletramentos. Foi uma escolha das autoras da BNCC não utilizar o termo multimodalidade, uma escolha teórica delas, mas a gente percebe uma discussão na BNCC que a gente chama de, outros grupos chamam de multimodalidade, certo? Eles chamam na BNCC de texto multissemiótico ou de multissemiose. É uma escolha, né? Uma das autoras, principalmente, da BNCC. Mas são pilares da BNCC. Então, nesse artigo, esse quadro está presente nesse artigo. É um quadro que mostra aí um passo a passo, as ações que o professor pode ter, bem resumidamente, mas no próprio artigo tem uma discussão maior sobre cada um desses tópicos aí, do que ele precisa desenvolver, qual seria um passo inicial para o colega professor querer trabalhar dessa forma, né? Trabalhar a leitura literária nessa perspectiva de aprendizagem por design, de pedagogia dos multiletramentos. Então, o que ele precisa pensar em relação às diferenças, os multiletramentos, trabalho com a multimodalidade, a colaboração e o letramento literário. E tem indicações bibliográficas nesse artigo também. Então, eu disponibilizo aí depois para quem quiser, tá? Posso passar aí para o João fazer isso também. E essa é a concepção. Esse próximo fluxograma aqui é a ideia de si dos ambientes, dos locais, né, onde essas leituras vão acontecer. Então, desde aqui a gente tem as ideias aqui de produzir coletâneas de poesias, um trabalho manual. Aqui a gente tem, são coisas que, aí a perspectiva aqui é o seguinte, gente, sempre fazendo contrapontos, né? Eu fiz um agora há pouco, que a ideia não é só pensar nas tecnologias digitais como um fim. E aqui a gente tem propostas que não precisam de nenhum uso de recurso digital. De repente, eu preciso, Francis, eu estou numa escola que está muito difícil ainda de eu conseguir usar o celular dos estudantes. Eu estou num passo anterior, eu tenho que começar. Apesar disso, eu preciso trabalhar alguma coisa para promover a leitura literária, criar leitores literários na minha escola. Então, a ideia de produzir a coletânea de poesias, ela parte dessa ideia de não ter nenhum recurso digital, não ser necessário nenhum recurso digital, e os estudantes se envolvem nisso. Quando eu comecei esse trabalho no colégio, com adolescentes, né, no primeiro ano, eles fizeram ali meio tímidos ainda, achando que era um trabalho de ensino fundamental, de crianças, foram gostando, eles foram divulgando, e quando eles foram para o ano seguinte, para o segundo ano, eles apresentaram essa ideia, por conta deles mesmo, eu pedi para os alunos que estavam chegando no primeiro ano, e foi criando uma cultura de se criar essas coletâneas de poesias. E aí a gente passou para a exposição, a ideia de ampliar, que eu falei agora há pouco, que num clube de leitura pode ser ampliado o clube de leitura físico para o digital, você pode criar um canal, por exemplo, né? Desde para divulgar os clubes, como para os próprios clubes acontecerem online. Isso aconteceu muito na pandemia. Eu participei do Clube de Adorim, que faz um trabalho excelente aqui do sul de Minas, online. É bom que pessoas distantes podem participar. No caso da coletânea, a ampliação foi na exposição, porque eles começaram a fazer trabalhos tão bacanas que a gente expôs na escola, em 2018.
Em 2019, a gente expôs na Biblioteca Central da UFMG. A comunidade ali, toda da UFMG pôde participar, e a gente recebeu vários elogios, a gente tem um caderno de quem participou e assinou, todo mundo gostou, isso foi divulgado nos jornais, né, nos sites da UFMG. A ideia para 2020 era sair da UFMG, mas veio a pandemia e a gente não pôde fazer. Quem é de BH ou quem conhece BH, a gente já tinha um acordo com o Sesc Palladium para fazer a exposição das coletâneas de poesia dos alunos lá. E o que é a coletânea? A coletânea pode ser uma coisa pessoal, começou com uma pastinha, mas depois os estudantes fizeram vários trabalhos manuais, de usar várias coisas reaproveitáveis, a ideia era não gastar dinheiro com esse trabalho, e é uma coisa de você manipular a poesia, entendeu? Então eles fizeram jogos, fizeram malas de leitura, diversos trabalhos diferentes, plásticos, a ideia de manipular, descobrir como que se usa aquela coletânea ali, como é que descobre os poemas, e tem comentários que a gente foi criando sobre essas poesias com os estudantes que eles escolheram. Eles negociamos a maneira de escolher, eram coletâneas só de poetisas, coletâneas só de poesias do século XIX, poesia contemporânea, poesia não consagrada, de novos autores, tem poesias pessoais deles. Né? A outra ideia que a gente tem aqui é o próprio clube de leitura, né? Um trabalho mais longitudinal ainda. Se a coletânea de poesias você criar uma vez cada ano, com a sua turma, para virar uma tradição na escola, o clube de leitura ele demanda um início, demanda bastante do professor no início, mas a ideia é que vire um clube autônomo, que tenha as regras do clube, que não dependa tanto do professor para continuar. Né? Eu também iniciei, aí foi um trabalho mais recente, com um clube de leitura que ficou perdido também, infelizmente, na pandemia. Eu preciso retomar, é uma das coisas que eu preciso retomar na escola hoje. Mas a gente estava passando aquela fase de ampliação, de levar esse clube de leitura para o digital, de criar um canal para esse clube de leitura. Porém, ele pode ficar na escola, acontecendo presencialmente. É como eu estou dizendo, a ideia da pedagogia dos multitreinamentos, muito inspirado nisso, é você usar os recursos disponíveis que você tem na escola. E é claro que nunca ser conformista, né? Então, a gente percebe isso muito nos professores do Profiletras, que fazem intervenção pedagógica na escola deles, eles buscam, às vezes a escola só tem 2 computadores, eles dão alguma maneira de conseguir outras formas dos alunos trabalharem online, na internet. É claro, não pode ser conformista, mas a ideia é a partir do que a escola possui, o professor possui de recursos, os estudantes possuem de recurso, e sempre questionar por que um recurso não está disponível. Né? São escolhas políticas que fazem com que não tenha o Wi-Fi aberto na escola, não se possa usar o celular do estudante durante as aulas ou em projetos, não se tem uma sala de informática na escola e tudo mais. Bem, a outra ideia é o trabalho com as redes sociais, né? Que não pode ser um fim, a rede social para se criar um clube, é uma rede social para divulgar trabalhos dos estudantes, uma rede social sobre um autor específico. Aí você tem várias escalas. Pode começar com um trabalho, a ideia de começar com um trabalho de uma rede social sobre uma obra que o estudante gostou bastante, né? Produção de conteúdo digital mesmo, um trabalho localizado ali de um mestre, como pode ser uma coisa mais longitudinal também. A ideia de se criar os canais ou de uma coletânea de vídeos curtos que os estudantes estão curtindo agora, estão usando agora, estão criando, né? Já não se fala mais em YouTube, eles estão partindo para o TikTok há bastante tempo, e para o Reels também lá no Instagram, é a ideia dos vídeos curtos. E a sala de aula é um ambiente que não pode ser esquecido, a ideia de se fazer projetos só fora da sala de aula, e o dia a dia, né? A rotina da sala de aula, a liberdade que o estudante pode para fazer resenhas, falar sobre textos que eles estão lendo, livros, literatura, séries que eles estão assistindo, a espontaneidade para isso é importante, né? Ele se sentir bem para poder falar sobre o que ele consome, o que ele lê, e como que isso pode ser transformador. Aliás, tudo aqui, né? A ideia de ser transformador, de tirar o estudante desse lugar que ele está agora, nesse momento, aí lugar eu falo mesmo do ponto de vista literal, mexer com o corpo mesmo da pessoa, né? Não é só do ponto de vista metafórico, não, é mexer com o estudante mesmo, no sentido do letramento literário, em que ele vai se apropriar dessa obra como dele. É o meu livro, é o meu personagem, é o meu autor preferido. Quando ele começa a falar assim, ele já fala isso com o game, já fala isso com o seriado de televisão. A gente perdeu essa ideia do personagem do texto literário, o autor do texto literário, a obra preferida deles, precisa voltar, né?
Existem outros ambientes, esses são os com os quais eu trabalho, eu proponho atividades, está nesse artigo lá o modo que eu proponho de trabalhar, e aqui nesse próximo quadro, é um quadro diferente daquele anterior, é outro quadro que está nesse artigo, eu coloquei a referência aqui, né, no livro em que ele vai ser publicado, mas eu já estou divulgando, até porque vai ser um livro aberto, um e-book aberto, gratuito, e aqui, as coletâneas de poesia, tá vendo? Os elementos dela, como fazer, o clube de leitura, redes sociais, a sala de aula, está bem resumido aqui no quadro, porque é um quadro que sintetiza uma seção do artigo e que explica mais detalhadamente cada um desses projetos aqui. A coletânea, os clubes de leitura, trabalho nas redes sociais e a sala de aula, certo? Então, é um quadro que eu exponho aqui, só para vocês entenderem a metodologia. É claro que a gente não vai ler aqui um quadro nesse momento, né? Aqui, alguns exemplos de aplicativos, plataformas e sites que a gente usa, né? E o nome deles, quase todos gratuitos. O Kahoot agora, por exemplo, é um dos jogos que é pago, né? A tendência é quando ele começa a ser pago assim, eu tiro da lista. Eu usava muito o PictoChart, que era e o Infogram também, que eram plataformas como o Canva. Estou falando do Canva aqui, que é um dos mais conhecidos hoje, provavelmente muitos aqui conhecem o Canva, mas antes do Canva a gente usava o PictoChart, que era o que tinha. Surgiu o Canva, mais até intuitivo, com mais recursos, mais templates, e continua gratuito. O PictoChart começou a cobrar, então a gente passou para o Canva, né? Embora tenha a versão paga do Canva também, que é bem mais completa, né? Você pode fazer em grupo, juntar 6 colegas professores aí, pagar a versão, usar a versão paga, que tem muito mais recursos. Mas aqui, os aplicativos, por exemplo, o OBS, que é um estúdio de gravação gratuito, que você consegue gravar a tela, fazer videoaulas, fazer o seu estúdio de gravação, né? Esse estúdio que a gente está usando para o YouTube aqui já é um recurso mais sofisticado, pago, né? Mas aqui no OBS você já consegue fazer vídeos gravados da tela para ser publicado em algum lugar. Nas plataformas também eu destaco o Google Sites, que é bem intuitivo, você consegue produzir uma página na internet, o seu estudante consegue produzir, e usando o celular, né? Para o professor é bom para criar webquests, é um nome já antigo, mas é a ideia de criar uma página, um site do professor explicando aquela atividade. Você pode colocar tudo ali, todos os links. Quem usou aí no ensino remoto o Teams do Microsoft, ou Classroom, né? É um ambiente digital. E você tem o Google Sites, que é mais simples de se trabalhar, e você consegue colocar lá os links, propostas, os estudantes também conseguem criar esses sites, né? E outros sites online trabalham na Google, formulários, sites para criar memes e figurinhas, o Wiki para criar escrita colaborativa, os blogs também que estão meio assim em desuso com os estudantes, mas ainda é possível criar, né? Então, são vários recursos aqui. O Anchor para gravar podcasts, que é outro recurso também. Não trabalhei ainda, tive uma colega que trabalhou, a gente fez uns trabalhos juntos, mas com meus alunos eu ainda não criei podcast, é um próximo recurso para se fazer, né? Então, são alguns exemplos. Então, caminhando para o final aqui, gente, eu quero falar as referências, mas uma referência comentada. Uma delas aqui é essa proposta do livro aí do Corpo Calantes, né? Quem não sabe, eles são um casal, eles são casados, Américo Calantes e Corpo. Learn by Design é um livro deles, de 2016, mais atualizado, assim, que eles passam a usar essa nomenclatura, né? Pedagogia dos multiletramentos e aprendizagem por design, Learn by Design, que desenvolve essa ideia, esses pilares aí, de sempre ampliar, de usar, sim, os recursos digitais. A ideia de ampliar é para trazer a família, outros atores para esse trabalho. Um exemplo que eu sempre dou é os clubes de leitura. Eles não precisam ficar fechados só com os estudantes. Você pode envolver os funcionários, familiares, outros professores, como participantes do clube. O clube de leitura é para agregar dessa forma, né? Então, todas essas ideias são inspiradas na pedagogia por design, né? Aprendizagem por design. Outra referência é esse trabalho com diferentes ambientes, com a multimodalidade, com os multiletramentos, com recursos digitais. Este livro aqui eu organizei, lancei este ano, e tem vários autores, professores que trabalharam comigo no mestrado, no Prof. Letras, alguns há mais tempo já estão no doutorado, concluíram o doutorado, colegas, a Alana Mata, que trabalha comigo no Coltec, tem um artigo junto comigo aqui, a Zaira Bonfante, da Universidade Federal do Espírito Santo, tem um prefácio da Carla Coscarelli, o pós-fácio
da Anelisa Ribeiro, e vários artigos dando exemplos de como trabalhar nessa perspectiva. Alguns usando muitos recursos digitais, online, outros não, mas todos têm um trabalho, sim, com alguma tecnologia digital, tá? Mas muito importante que tenha uma proposta de trabalhar com a comunidade, sair da escola, de projetos mais longitudinais, a ideia de aquele projeto continuar, permanecer na escola, tá? Que aquilo seja significativo para o estudante, envolvendo o estudante. Então, tem todas as metodologias que a gente trabalha há bastante tempo no Brasil, desde os PCNs. Então, tem a preocupação de trabalhar com os gêneros textuais, mas tanto na perspectiva da sequência didática, como na perspectiva dos multiletramentos, da multimodalidade. Então, um livro que eu organizei e é gratuito, tá? O link aí, é só entrar no site da editora Pedro e João, baixar o PDF, tá? Eu tenho alguns exemplares físicos também no papel para vender, mas ainda ele é um e-book gratuito, tá? Nas redes da literatura, meus colegas lá do Instituto Federal de Brasília, um evento que aconteceu ano passado, que originou a produção desse artigo, que eu estou me baseando aqui para falar para vocês, esse que propõe o trabalho com os cursos, com a coletânea de poesia e tudo mais. Tá? Um artigo que saiu agora recentemente, que eu fiz com a professora Carla Coscarelli, que foi minha orientadora no mestrado, no doutorado, primeiros passos em direção aos multiletramentos, também nessa perspectiva, não só com o texto literário, e a gente faz uma coisa também, que é um painel assim, de vários colegas que trabalham no Brasil afora nessa perspectiva, já prática, tá? Então, é uma da revista Querer da Federal do Espírito Santo, organizado pela Zaira Bonfante. Tem vários outros artigos lá sobre multimodalidade, multiletramentos. Estou destacando esse aqui, né, que a gente produziu. Assim, os primeiros passos, como que eu vou começar, professor na sala de aula, a trabalhar inicialmente na perspectiva dos multiletramentos, da multimodalidade, tá? Nessa perspectiva. Então, são referências aí da palestra de hoje, mas são referências comentadas para quem quiser aprofundar, ler, discutir. Então, agradeço mais uma vez a presença, estou disponível para perguntas, dúvidas. Muito obrigado, João. Obrigado, Francis. Então, vendo a tua palestra, me lembrou muito uma amiga portuguesa que eu tenho. Deixa eu ligar aqui para diminuir o eco. Espera aí, só um minutinho. Ok. Uma amiga portuguesa que é professora de literatura, chama Adelina Moura. E ela tinha na época um problema sério que os alunos não gostavam de ler. Então ela utilizou o podcast como uma estratégia para a leitura. Mas as pessoas não dizem assim, a tecnologia não afasta o aluno da leitura, pois ela provou o contrário. Ela começou a gravar trechos de obras literárias e quando chegava ali naquela parte mais interessante, ela dizia assim, vocês querem saber o que vai acontecer no final dessa história? Pois continue a leitura a partir da página 20. Isso instigava o aluno a querer continuar a leitura a partir daquele ponto que ela delimitou como algo curioso, né? Despertou a curiosidade do aluno. E deu aí significado ao uso do celular, das tecnologias, que para algumas pessoas era algo na época distrativo, né? E que ela provou ser de fato construtivo e uma ferramenta aí essencial para os alunos. E agora com a pandemia, então, mais ainda. Não tem como a tecnologia não ajudar, né? Nesse sentido. Agora, os portugueses são uma referência. Eu acho que a Europa, assim como um todo, eles têm um privilégio nas aulas de língua materna para o texto literário, né? E eles nos questionam, mas cadê o texto literário nos documentos de vocês, na formação? Está sumindo, eles dão esse puxão de orelha na gente, né? Está parecendo ser uma escolha assim, acadêmica, política no Brasil, está diminuindo esse trabalho com o texto literário, né? Então, é importante. Com certeza. O Clécio Buzen, você conhece, da Federal de Pernambuco, ele tem um trabalho assim, fantástico de analisar e estudar os textos da BNCC e outros documentos, né? E ele é uma referência nesse sentido. Ele conhece outras pessoas que trabalham com currículo também fora do Brasil e ele é sempre questionado, olha, vocês estão deixando a literatura de lado. É verdade. Mas tem aí muitas possibilidades, né, de fato, de fazer com que desperte a curiosidade do aluno, né, a partir desses artefatos da maneira como o professor utiliza, né?
E o pessoal colocou aqui vários comentários, né? Então, a Raquel colocou assim: realmente, uma dificuldade é o aluno ter acesso ao Wi-Fi da escola ou mesmo usar o celular. A administração não vê o uso pedagógico do celular. Eu tive uma aluna que fez um levantamento aí e identificou em vários estados que existiam decretos, leis proibindo o uso do celular, isso antes da pandemia. Eu quero saber como vai ficar essa situação agora, no pós-pandemia, né? Se eles vão continuar sentido, com né? esse mesmo discurso, né? Não faz sentido. É muito mais fácil proibir, né, João? Né, Raquel? Muito Do mais que fácil. encontrar Do que meios. pensar nisso, né? O Nathaniel, que ministrou a palestra anteriormente, que também é da sua área de letras, ele diz: professor, como é feita a seleção, escolha dos textos literários e de que modo isso interfere no resultado? Excelente palestra. Ah, obrigado, viu, Natanael? Eu acho que está me referindo à escolha dos textos literários em todos os projetos. Na coletânea, por exemplo, como eu disse, tem uma negociação, cada sala, cada turma, cada grupo que vai trabalhar ali com a coletânea, geralmente é a sala inteira, né, individualmente, de criar uma lista. Uma coisa que a gente gosta muito de criar, tantos adultos quanto adoram criar, ler lista, procurar. Então, eles, olha, eu vou procurar os autores que eu já estudei, no ensino fundamental, aos barrocos, aos contemporâneos, vou procurar autores conhecidos. Ah, minha mãe gosta de poesia, eu vou trabalhar isso com ela. Então é livre, né? Então ele tem que ler aqueles poemas, comentar, fazer um comentário básico ali, não precisa de coisa muito aprofundada, e produzir o poema dele, né? No caso das escolhas de romance, olha como é que são as coisas, gente. É bom, adorei a pergunta aí do Daniel, para me lembrar disso, que é sempre bom de fazer um contraponto, né? Porque eu estou dizendo aqui, parece que é tudo fácil, não é? Nosso colega anterior, desculpa, não guardei o nome dele, na palestra anterior, terminou dizendo, o João sintetizou aí, que ninguém está dizendo que é fácil, né, gente? A gente dá mais valor, tem mais resultados, ver a coisa funcionando, ver a pessoa se transformando em leitor literário, mas dá trabalho. Eu sempre trabalhei com listas para os estudantes escolherem, e agora, como eu tive um calendário reduzido, no início do ano eu escolhi uma obra só e não deu muito certo. A gente está recebendo estudantes que perdeu esse hábito de leitura para a escola, acharam difícil demais ler um romance. Falei, gente, vocês querem sair do ensino médio sem ler um romance? Deixei vocês escolherem ainda e tal. Então, o trabalho está sendo difícil nesse momento agora. Eu tinha uma coisa bem desenvolvida até 2019 com essa lista. Eu ia fazendo listas, Nathaniel, pode ser uma dica para você, dos livros que os alunos iam gostando, eu ia mantendo na lista. Aqueles que eles não gostam, aí criava uma tentativa, vou incluir esse romance aqui. O grupo não gostou bastante, eu tirava da lista, de modo que eu tenho uma lista de 12 romances atualmente, que eu trabalhei até 2019, que eu indicava para eles lerem ali. Estou falando de aluno do ensino médio, né? Escolher um para ele ler naquele trimestre, daquela lista, depois eu fazer um trabalho com quem tinha escolhido aqueles livros, em grupo. Então, acho que tem que sempre partir do gosto do estudante, né? É isso. A Adriana coloca aqui: professor Francis, surgiu aqui, a partir de sua palestra, a ideia de pensar a criação de um clube de leitura dentro dos grupos de pesquisa da universidade. O que você acha? Perfeito. É a ideia do grupo literário, né? Não é uma coisa escolarizada. Gente, o número de grupos de leitura, clubes de leitura, ele cresceu tanto durante a pandemia, é uma coisa que a gente fala muito reduzido, né? De nichos ali, ou no trabalho escolar, porque as pessoas sentiram necessidade de ler literatura em casa, né? Presas em casa. E a coisa foi tão grande que as editoras começaram, a Companhia das Letras gerou vários cupons de desconto para os clubes literários, para você comprar livro. Até as editoras se interessaram isso porque o mercado cresceu. Então, Adriana, ó, toca o barco aí, chama a galera, reúne, imagina a universidade, todo mundo sem tempo, né? Os combinados, para o clube funcionar, ser criado, ele estou lembrando aqui da Isadora, que trabalhou comigo lá do Clube de Edorim, ela ela tem essa experiência de criar clubes, ela gosta disso. Eu brinco com ela, você vai criar clube até no seu condomínio agora, e ela faz isso mesmo. Os combinados são muito importantes, né? O encontro quinzenal é muito rápido, tem que ser mensal, tem que ter um trabalho durante, né, para ninguém ficar disperso, respeitar o tempo de leitura de cada um, que é uma coisa que a gente escuta muito. Não vou entrar no clube não, porque eu leio devagar, eu não vou dar conta de ler para a data marcada. Gente, mas você lê até a página que você conseguiu, participa do encontro, termina de ler depois,
É assim que os clubes funcionam. Não pode ser aquela coisa escolar, leu, perdeu ponto, leu, tá fora, né? Não é uma coisa assim. Mas ótimo, viu? Gostei da ideia. Criar clube, sim. Exatamente. E aí Clube ela diz claro. que esses exemplos são válidos para nos inspirar. Gosto muito de conhecer para recriar minhas práticas. Obrigado, professor Francis. E Eu só que agradeço, elogios Bruno. aqui à sua fala. Então, muito obrigado, professor. Foi muito rica a sua palestra. Trouxe aqui ideias, né, para que os professores possam colocar em prática propostas tanto no âmbito escolar, que é a sua vivência, como também transportar essas ideias também para o ensino superior. Acho que uma boa proposta, uma boa metodologia, ela sempre pode ser adaptada para outros níveis, né? Então, muito obrigado e parabéns, João, sucesso, continuidade aí nas pesquisas. para terminar, tomar mais um minuto de vocês. Você Pode falou falar à o final aí, vontade. foi ótimo, porque assim, para a gente criar esses leitores na escola, na educação básica, o professor precisa ser leitor também, né? E que ótimo se um estudante de letras puder participar de um clube de leitura na faculdade, né? Ó, o último agradecimento é Joaquim Gomes, estou vendo que está aqui no chat, Sim, sim. um grande colega nosso aí do Maranhão, que me indicou, foi meu colega aqui no Pro Leitura. Um abraço para o Joaquim, obrigado pela indicação, tamo junto aí. Gente, precisando de mim, só procurar, deixei as referências aqui no início, faço contato com o João, ou com o Joaquim. Grande abraço, Perfeito. obrigado por vocês, Grande tá bom? abraço, obrigado, professor. Sucesso para você e até uma Tchau. próxima. Abraço, Tchau. tchau, tchau.